Ah. Gente, boa tarde. É muito gostoso esse momento que a gente está junto com vocês, que a gente está aqui compartilhando soluções naturais, mostrando para vocês como ter um estilo de vida com do terra, acrescentando os olhos no nosso dia a dia, para prevenção, para autoestima, para a parte emocional. E hoje eu estou com uma querida, a Gabi. Eu me identifiquei com ela logo no início que a gente se conheceu. Ela também é da área de saúde, ela gosta muito dessa parte de bioquímica, de química, né? Ela é professora de química. E quando eu conheci ela estava muito desconfiada por trabalhar também na área farmacêutica, da indústria farmacêutica. Então, eu lembro que a Gabi, por mais que ela já estava encantada com os óleos essenciais, ela foi daquelas que vai, investiga, pesquisa e quer estudar e quer saber tudo. Gabi, entra aqui, deixa eu te colocar um pin aqui, porque eu quero te apresentar para o pessoal. Deixa eu ver, vou adicionar a Gabi aqui. Desculpa, na hora que começou a gravar, meu Zoom caiu, desculpa. Ah, caiu? Eu vou te colocar, Caiu. peraí. Eu vou te colocar aqui de novo. Adicionar um pin e vou te colocar também como co, só um minutinho. Então, estou contando aqui que a gente se identificou muito logo no início, que a gente é daquelas que quer saber, que quer pesquisar, quer entender o porquê do porquê, e vai investigando e quer saber artigo científico, quer saber a parte bioquímica, como funciona, mesmo já tendo aquela pulguinha, né, dos óleos essenciais já fazendo efeito, já cuidando do emocional. E a gente ficou mais próxima numa viagem também para os Estados Unidos, porque a Gabi também, como eu, tinha, não sei se tem ainda, um sonho de morar nos Estados Unidos. Então, a gente começou a compartilhar 1000 figurinhas, porque eu só conhecia do Terra por essa vontade de morar nos Estados Unidos, porque eu iria para lá para estudar, para fazer uma especialização em fitoterapia e na parte de ortomolecular. E quando eu conversei com a Gabi, ela também tinha um sonho muito próximo disso, né, Gabi, de se mudar para lá. Conta pra gente como é que foi isso. Então, quando eu conheci os óleos, eu falava assim, não, gente, umas amigas minhas começaram a usar, e meu pensamento era bem... Aí meu pensamento era bem assim, falei assim, nossa, se isso funcionasse, todo mundo conhecesse, até parece que óleo essencial é para isso tudo, né? E aí, e vendo as minhas amigas assim que tinham problema emocional, já não tinha mais, alguns filhos que tinham problema respiratório, não tinha mais, eu falei assim, gente, que é isso que está acontecendo, né? E antes eu trabalhava com equipamento, eu trabalhava com indústria alimentícia, indústria farmacêutica, eu dava aula de química e de microbiologia para a farmácia. Então, assim, eu falava assim, não, até parece que óleo essencial é para isso tudo, e muito cética, né? Muito cética mesmo. Aí até que um dia eu viajei com meu marido para os Estados Unidos para passear mesmo dessa vez. E eu cheguei lá, eu via todas as lojas do departamento com óleo essencial, difusor. E como eu trabalhava direto com a indústria e criação de produto, eu falava assim, gente, Estados Unidos é a tendência do mundo. Eu tô vendo minhas amigas melhorarem, eu tô vendo os Estados Unidos com tendências de mercado e eu tô com essa cabeça fechada. Logo quando eu cheguei, eu virei para as meninas e falei assim, eu quero começar a usá-las. Como assim? Você nem usa direito e tal? De onde que veio essa vontade? Eu falei, não, eu vi que a cabeça dura sou eu quero começar a usar. Isso foi muito legal. Então, arrepiei. Sabe por quê? Porque eu conheci a Gabi no momento que ela só conheceu os olhos, que ela estava cética, querendo estudar um pouco desconfiada, e encontrei com essa mulher depois que ela voltou dos Estados Unidos, né? Dessa outra viagem, sem ser que ela viajou comigo. E aí a gente vê como foi nítido essa mudança, você começou a compartilhar com todo mundo, fazer classes e trazendo mais pessoas e agregando mais pessoas e falando como autoridade assim no assunto e o brilho nos olhos, você voltou realmente radiante e não foi à toa que você conseguiu, né, alcançar o título de Diamond e foi muito rápido na hora que você teve essa virada de chave. Então, eu falo, gente, que todo mundo tem o seu tempo, né? Não é uma corrida de 100 metros. Quando a gente fala de fazer do terra, desenvolver um negócio, existe um negócio, porém,
é muito mais você se apaixonar pelo produto, você entender a cultura, você ter um estilo de vida com a Doterra, que a consequência disso vai ser a gente galgar os patamares dentro da empresa, os títulos, mas muito da gente impactar a vida das outras pessoas, assim como a nossa é impactada, né? E é muito gostoso acompanhar a história da Gabi, porque eu vi que foi isso que aconteceu com ela, né? E eu tive esse processo, né? E aí, quando eu comecei a ver que podia ser uma possibilidade de negócio, por quê? Porque eu estava lá como professora, ganhando muito, muito pouco, sem perspectiva nenhuma de crescimento. E eu falei assim, gente, se eu quiser ganhar mais, o que eu tenho que fazer? Trabalhar mais horas no final de semana, ir para uma pós-graduação. E isso era o que eu queria. Eu me via fazendo isso daqui 10 anos, não me via ganhando mais no que eu estava fazendo, né? E foi aí que veio uma possibilidade mesmo de eu compartilhar isso com mais pessoas que eu já estava fazendo, né? E eu lembro que seus meninos eram pequenininhos e a idade deles é quase que gêmeos, gente. A diferença de 1 ano de um para o outro. E aí ela falava comigo assim que era muito puxado e era difícil também deixar os meninos e ficar dando aula, né? A carga horária é muito puxada, né? Eu parei de realmente trabalhar com equipamento, eu escolhi dar aula à noite, porque realmente eu queria ter esse tempo com os meus filhos, né? Então, quando veio do Terra, foi bem unir útil ao agradável. E na época também, assim, eu já compartilhava e eu já acreditava mesmo, eu já tinha meus relatos. E aí, quando eu fui mesmo fazendo negócio, assim, gente, será que é isso para mim e tal? E tudo foi me encaminhando para, eu falo que é muito processo de Deus na minha vida mesmo, de mostrando que era aquilo para mim de coração aberto e me entregar que era esse o meu caminho, né? E aí catou eu. Maravilhoso. Então, a gente quer saber quais os óleos que você mais utiliza, como que você utiliza, né? E como você vem compartilhando ao longo desse tempo que você realmente resolveu empreender, ajudar. Você mudou a aula, né? Eu brinco, falei isso com a Thaís ontem. Você só mudou, você continua dando aula agora de óleos essenciais, né? Mas essa vocação ainda tá nata, né? Não, e eu amo dar aula, né? Eu acho que quando a gente dá aula, eu falo que as pessoas acham que a gente está ensinando, né? Mas a gente está aprendendo. Então, cada aula que a gente faz é um aprendizado que eu tenho para mim mesma, né? Então, isso que eu amo muito. Então, a gente nunca sabe de tudo. Então, a gente é um eterno aprendiz. Então, cada aula que eu dou, cada momento é diferente, cada momento é um aprendizado mesmo, uma questão de melhora. Isso que eu amo, né? Esse eterno aprendizado que a gente tem em doTERRA e esse eterno autoconhecimento que a gente tem. Cada hora é uma coisa que trava a gente. Quando vê, assim, o que eu tenho que, que é meu pontinho, né, que eu tenho que melhorar, e eu vou lá e melhoro. Mas de óleos, assim, que eu uso, então, o que eu gosto muito? Se você quiser subir alguma tela, mostrar para a gente, porque a curiosidade de todo mundo, como será que ela apresenta os óleos essenciais para os amigos dela, para o pessoal da equipe dela? Então, é uma curiosidade que todo mundo tem. E aí a gente também quer conhecer como que você apresenta. A doTERRA ela tem diversos materiais que nos auxiliam, né? Então, o que eu aprendi ao longo do tempo, né? Que não adianta a gente ficar tentando inventar muita coisa, que é o básico mesmo, é aquele simples que a doTERRA tem, que já nos ajuda muito. Então, ela tem um guia novo, que é um bloco que a gente recebe, que eu sempre entrego para as pessoas, depois a gente pode compartilhar aqui o PDF. Então, que eu fiz uma o bloco apresentação. Que vem no Class in Box, né, Gabi? Que é o bloco que vem no Class in the Box. E eu gosto muito de usar ele, porque tudo que a gente tem que saber está lá realmente, isso até para um cliente. Então, quando eu estou fazendo uma apresentação presencial, eu dou, porque ele tem uma coisa para levar. Então, assim, se você é cliente também que está aqui, não é consultor, então, eu acho que é uma ótima forma. Então, assim, Gabi, no meu começo. E muito bom você falar isso, porque eu vejo que as pessoas deixam de usar esse recurso e só um lá dentro. Quando a gente compra o Class in Box, talvez você está aqui hoje como convidado, mas depois que a Gabi fazer a apresentação dela, eu acho que você vai entender o que a gente quer dizer, que além de você comprar um material que é super duplicável, que você pode entregar para o seu cliente, você pode estudar, você pode, enfim, né, aproveitar para conectar pessoas, você ganha um óleo não, né? Estão vindo 3 óleos, são de Wild de Orange. Então, gente, a caixa custa R$79, é isso mesmo? Eu acho que ainda está esse valor. Está esse valor. E você ganha, gente, 3 óleos de... Quem for consultor, confirma aí para mim se eu estou falando bobagem.
3 óleos de Wild Orange para você compartilhar, para você mostrar para as pessoas que você está conhecendo, pingar gotinha na palma da mão. Hoje a gente está com um amigo nosso aqui, né? Um líder também que vai fazer uma apresentação para 60 pessoas, ele está levando aí o Wild Orange para pingar na mão de todo mundo. Então, foi ótimo você falar desse material, que a gente tem que reforçar mesmo, e é o que a gente usa, que é duplicável, né? É isso aí. Então, a palavra está com você. Então, o que é esse famoso óleo essencial que a gente sempre fala, né? Então, eles são extratos puros das plantas. Então, a gente pode extrair eles de diversos lugares, tanto da folha, quanto da raiz, quanto da fruta. Então, quando a gente pega aquele limão e a gente espreme a casca, aquele líquido que sai, aquele sumo que a gente fala, é o óleo essencial do limão. Então, ele também está na casca, né? Então, a gente pode extrair esse óleo essencial. E aí, eles são altamente concentrados. Então, aqui, como que a gente... esse aqui é um óleo de hortelã-pimenta, né? Que tem até a fotinha da folha aqui ao lado. Então, por exemplo, eu posso pingar uma gotinha aqui na mão, esfrego uma mão na outra, não precisa esfregar para esquentar, faço uma conchinha e inalo. Então, ele ajuda a refrescar, que ele me dá ânimo, ele me dá disposição, ele melhora uma concentração. Se está com aquela dor de cabeça durante o dia, eu pingo na mão e inalo. Antes da academia, para melhorar essa performance respiratória. O que eu acho legal, né? Assim, uma pena que, às vezes, nesse online, a gente não consegue pingar uma gotinha na mão de cada um aqui para realmente deixar o óleo essencial falar por si só, né? Porque a primeira vez que uma pessoa inala um peppermint, se alguém aqui não inalou, você fala, nossa, o que é isso, tá? Ele fala por si só daquela questão de óleo essencial não funciona, o óleo essencial é só um cheirinho, né? Então, a gente vê como vai abrindo essa respiração mesmo quando a gente está congestionado. E eles são extratos das plantas, né? E altamente concentrados. Muito mais concentrado, por exemplo, que um chá. Então, por exemplo, com uma gota de hortelã-pimenta, a gente consegue fazer 28 xícaras de chá da hortelã-pimenta, para a gente mostrar quão concentrado é e quanto a gente não precisa menosprezar essa gotinha. Então, se a gente ampliar essa folhinha da hortelã-pimenta, a gente vê que o óleo essencial são essas micro bolsinhas que tem na folha. Então, a gente destilando essa folha, a gente consegue extrair esse óleo essencial. E aí, eles são 100% científicos. Eu fui uma pessoa que no meu começo, como eu dava aula ao pessoal da farmácia, eu conversei umas 2 horas com o coordenador para me ver se tinha fundamento científico mesmo, o que era aquilo. Então, essa foi uma pesquisa até antiga que eu fiz no PubMed, que pesquisando só Essential Oil, que é óleo essencial em inglês, tinha mais de 28 mil artigos científicos. Então, não é uma coisa que é uma balela, não é alguma coisa que muitas pessoas falam que é só um cheirinho, porque aqui dentro tem muito princípio ativo, que as plantas produzem normalmente para se defender de um solo pobre em nutriente, de uma região muito rica, calor, que está muito calor ou muito frio. Então, ela produz óleo essencial para se defender, e essa partícula que a planta produz, quando a gente coloca isso no nosso corpo, ela atua de diferentes formas, né? Tanto no emocional quanto no físico, né? Então, não é somente um cheirinho. Então, esse óleo de hortelã-pimenta aqui no cantinho tem algumas dicas de como que eu uso. Para questão respiratória, a gente usa bastante. E aí, me veio a questão assim, por que usar um óleo essencial para a nossa saúde? Quando a primeira vez que eu fui apresentar óleo essencial para as minhas amigas, eu acho que 99% de todo mundo tinha problema de dormir. E eu falava assim, óleo essencial não vai funcionar para mim porque eu já durmo super bem, eu durmo 10 horas por noite, minhas crianças também dormem bem, então a tal da lavanda que todo mundo usa, eu nunca vou precisar porque eu durmo bem. Só que hoje ela é um dos óleos que eu mais uso, mas eu uso ela pouco para dormir, eu uso para ela diversas outras questões, né? Então ela é um óleo super seguro para a gente usar, diluída na pele, para a gente acalmar se tem alguma dermatite. Hoje meu marido ele tem uma dermatite no braço, quando ele começa a ficar mais nervoso, começa a estourar uma dermatite. Então ele passa lavanda. Meus meninos têm alergia de picada de inseto, então eu sempre viajo, ou tipo, do kit de primeiros socorros é um óleo que eu uso muito para cicatrização, para picada de inseto. E também quando eu vejo, por exemplo, hoje meu menino foi no dentista arrancar os 2 dentinhos que não nasciam, né? Então eu passo lavanda nas costinhas, na coluna dele, eu passo no pezinho para ele poder acalmar, relaxar. Quem tem bruxismo, né? Então, assim, a gente não usa só para dormir. E isso que me encanta dos principais óleos essenciais que a gente usa no dia a dia, da versatilidade. Então, o óleo essencial que eu achei que era só para dormir, hoje eu uso para diversas outras coisas que não são isso, né? E o que é interessante? Meu menino, no começo, ele tinha muita sinusite, uma sinusite que não melhorava com nada. De 2 em 2 meses, ele tinha que tomar antibiótico. E o que acontecia? Às vezes começava a escorrer aquele nariz, e aí começava a dar febre, você levava no médico e falava assim, não, a gente tem que esperar
3 dias para ver se é virose ou não, a gente entra com antibiótico. O que aconteceu? Eu esperava 3 dias, o catarro já ficava verde, a febre já estava muito pior, acabava que 1 semana de antibiótico não dava certo, tinha que ser 2 semanas, porque já tinha piorado, e aí ele tomava 2 semanas de antibiótico, melhorava 1 mês, piorava de novo. Então, era esse ciclo. Então, o que foi interessante do óleo essencial? No primeiro sinal que ele começava a escorrer o nariz ou começava uma sinusite, eu já começava a passar óleos para imunidade, óleos para respiração. Então, a gente tem menos tempo, a gente economiza o nosso tempo e a gente gasta menos dinheiro indevidamente do que se a gente fosse, às vezes, para uma medicina totalmente tradicional, né? Porque no primeiro sinal, você já tem algum óleo que você já pode usar para respiração, algum óleo que você pode usar para imunidade. Então, isso que eu vi que foi muito importante aqui em casa. Sempre no primeiro sinal, eu via que eu podia usar um óleo essencial nele, que eu podia cuidar ele realmente de forma natural, sem nenhum sintético, né? E custando centavos por gota. Então, eu não precisava de investir R$ 200 no antibiótico de uma vez, sendo que eu ia diluir esse óleo e isso ia me custar muito menos, né? Então, isso foi uma vantagem que eu vi muito grande aqui para casa. E aí, por que eles são eficazes, né? Porque eles não são simplesmente um cheirinho, eles têm princípios ativos que vão entrar realmente na célula, que eles vão atacar aquele vírus, por exemplo, de um fungo, né? Um óleo essencial de melaleuca, ele corrompe aquela barreira, a célula do fungo, então ele é super antifúngico, antiviral e antibactericida. Então, a melaleuca em si, que está aqui no cantinho, foi um dos principais óleos que eu usava quando os meus meninos começavam otite, uma conjuntivite. Então, eu não tinha que esperar, era o meu antibiótico natural, né? E até hoje, eu falo, ó, mamãe, desde bebezinho, se tem um óleo que não pode ficar sem, é a melaleuca, porque o que a gente sofre de ver nosso coração doer assim mesmo é a criança doente, né? Então, hoje eu vejo que a gente pode fazer alguma coisa assim, a gente tem uma melaleuca sempre à disposição, né? Sempre perto. Então, tanto se for uma micose de unha, eu tinha uma cândida que também não melhorava com nada, que eu ia ter que começar a fazer um tratamento com antifúngico e com antibiótico 6 meses seguidos. E aí eu comecei a usar melaleuca e foi o primeiro que eu, ascética, né, comecei a pesquisar e olhar artigo científico, se a melaleuca era realmente antifúngica, como que ela combatia a cândida. Então, e aí foi quando eu vi, não, gente, acalma seu coração, que isso aqui é de Deus, Deus deixou isso pronto aqui para a gente mesmo, e a gente não sabe, porque tem diversos outros motivos, né, que a indústria farmacêutica, ela vai muito só no sintoma, né? E o óleo essencial, ele vai muito na causa. Então, eu falo que, às vezes, o medicamento, quando a gente usa, é quando a gente, por exemplo, tiver com uma dor de cabeça. Seu corpo está te avisando que tem alguma coisa que está te dando aquela dor de cabeça. Aí você vai lá, é como se seu corpo estivesse pegando fogo, você desliga só a sirene. Toma um remédio, desliga a sirene, mas a casa está pegando fogo ainda, né? Então, eu sinto que o óleo essencial, você vai muito na causa, e muito singelo, às vezes muito sem você saber o que é, e ele está trabalhando no seu corpo, né? Então, eles protegem realmente a nível celular o nosso corpo. Então, a melaleuca, que é a Tea Tree, né? Ela é um óleo ótimo para tudo que for relacionado fungo, vírus e bactéria, a gente lembra de melaleuca. Então, uma micose na unha, fez a unha e cortou um bifezinho, você pode usar, te deu uma espinha, ou deu uma infecção viral, por exemplo, você comeu alguma coisa e te deu uma diarreia, eu gosto de passar ela muito na barriga, te deu uma dor de garganta, uma otite, a gente passa em volta do ouvido, nunca pinga dentro, né, de olho e ouvido. Então, ela é bem versátil. Então, se alguém for tendo alguma dúvida, viu, gente, se quiser parar. E o que foi interessante? No começo, quando eu comecei a usar os óleos, eu falava assim, gente, como que eu vou aprender desses óleos, né? E eu sabia que eu aprendia muito vendo e ouvindo. Então, a Duda fazia essas classes, tipo a que a gente está fazendo agora, todo domingo também, eu sentava todo dia, pegava minha folhinha e falava assim, ó, melaleuca serve para isso, lavanda serve para isso. Então, um pouquinho do que eu sei, grande parte do que eu sei hoje, se vai ser maravilhosa que está aqui, que nesses momentos aqui online mesmo, era o momento que eu mais aprendia, né? Então, depois, para tirar as dúvidas, ela sempre tirava as dúvidas de resposta, então, não tenham vergonha de perguntar quem está aqui no comecinho, ou se você for cliente também, não tenha vergonha, porque esse é um aprendizado que a gente não sabia como que usava óleo essencial, né? Apesar de ser milenar, no Egito Antigo a gente já usava óleo essencial de Jesus Cristo ter ganhado óleo essencial no seu nascimento, né? E a gente não sabe como que usa isso, a gente está aqui para aprender. E sempre vão ter novas formas de a gente poder usar isso, né? Então, a gente vai aprender a gente vai falar um pouquinho mais para frente como que a gente usa esses óleos essenciais. Então, qual que é o diferencial daqui da gente estar falando da doTERRA, né? Então, eles são os óleos mais puros que a gente tem hoje no mercado. E por que disso?
porque a doTERRA ela preza muito pela qualidade de onde ela está, eles vêm de plantas, então ela preza muito por a qualidade dessa planta, onde está essa plantação, a parceria com esse produtor, e não tem intermediário entre esse produtor e doTERRA, né? A doTERRA está direto fazendo parceria com esse produtor, diferente de diversas outras marcas de óleo essencial, que às vezes compra de distribuidor, e a chance desse óleo estar adulterado, quando você não sabe literalmente a origem desse óleo, é muito grande. Então, a certeza que eu tive, principalmente quando a gente foi para os Estados Unidos, visitar a doTERRA, é que a gente realmente está com o óleo mais puro que pode ter, que realmente a doTERRA preza muito por isso. Tanto que ela é uma empresa até de capital fechado, que ela preza tanto pela qualidade, que ela sabe que se ela abrir, realmente você não pode... Às vezes, os sócios não querem tanto qualidade, querem mais lucro, né? E a doTERRA não. Ela tem esse certificado CPTG, que é um teste que assegura literalmente mesmo que esse óleo está puro. Então, debaixo dos nossos frascos aqui, a gente tem um número de série que a gente consegue ver a análise de cada frasco, de cada lote, e cada frasco é analisado diversas vezes, né? E óleo essencial é uma coisa que a gente já usa no dia a dia. Então, às vezes, você for ver um suco de laranja que fala assim, contém essência natural de laranja. Então, com certeza, tem óleo essencial de laranja naquele suco que você já bebe. Então, muita gente, às vezes, fica com medo. Nossa, eu posso tomar um óleo essencial, né? Pode, você já toma. Se você for pegar, às vezes, uma bala de menta, uma bala de hortelã, lá da indústria de bala, ela usa hortelã-pimenta na bala dela também. Então, a gente já toma. Não é uma coisa que é desconhecida, que a gente sabe que não pode tomar. Então, a indústria de alimentos já usa bastante. Então, quais são as 3 formas gerais que a gente pode usar esse óleo essencial? Então, a gente pode usar de forma aromática, tópica e ingerindo. Então, aromática é igual a gente fez aqui no começo. Então, se tiver seu óleo essencial aí, e se vocês tiverem câmerazinha ligada, pode ligar também, que é bom ver o rostinho de todo mundo. Então, a gente pinga uma gotinha na mão, esfrega uma mão na outra, inala, né? Outra forma da gente poder usar também aromático é a gente usar os difusores. Então, esse aqui é um difusor que ele é a base d'água. Eu pingo os óleos aqui dentro, eu posso mudar os óleos, não precisa ser necessariamente um óleo só. E eu ligo ele e ele fica dispersando esse óleo essencial no ambiente. A gente vai falar também um pouquinho por que a gente usa esse óleo de forma aromática. Outra forma é a forma tópica e depois ingerindo. Então, por que a gente vai usar um óleo essencial de forma aromática? Porque quando a gente inala esse óleo essencial, a gente tem os nossos nervos olfativos que captam esse estímulo e leva para o sistema límbico esse estímulo que controla nossas emoções. Então, se a gente está triste, está cansado, precisa de mais concentração, está muito desanimado, se a gente quer mais ânimo, disposição, a melhor forma de usar esse óleo essencial é de forma aromática. Então, por isso que eu adoro deixar meu difusor durante o dia, que é a hora que eu preciso de mais foco, mais concentração, mais energia. Então, eu coloco óleos essenciais que vão trabalhar essas questões durante o dia. Ou senão também a gente pode usar para dormir, para acalmar, para relaxar. A gente pode pingar uma gotinha de lavanda na mão, pingar no travesseiro. Mas também é muito bom para a questão respiratória. Então, se a gente pinga, por exemplo, o Brief, que é um óleo essencial para a questão respiratória, é muito bom a gente inalar ele para quem tem rinite, sinusite. Então, para o meu menino, quando ele tinha essas questões muito de sinusite, o principal óleo que eu usava era o Brief. Eu tenho muita rinite alérgica, então eu lembro a primeira vez que começou o inverno, depois que eu comecei a usar os óleos, eu comecei a tirar, tipo, aquelas blusas ou um cobertor do armário que estava em cima, e eu começo a coçar o nariz. Eu tenho uma amiga que é até alergista, falou que eu sou a clássica da rinite, né? Eu começo a coçar o nariz, querendo arrancar ele. Então, na hora que eu inalava o Brief, a primeira vez que eu inalei, que eu falei assim, gente, meu nariz parou de coçar, o que é isso? Que bruxaria é essa, né? Eu não estou acreditando que ele parou de coçar. Então, ele é um óleo muito importante aqui em casa, principalmente para essas questões respiratórias. Então, eu gosto muito, por exemplo, quando eu viajei com minha menina, né? Então, eu tenho os meus óleos de primeiros socorros e esse é um deles. Então, ar-condicionado, sol, viagem. Então, minha menininha à noite estava roncando. Quando você vê, estava tudo congestionado o narizinho dela. Então, ela estava dormindo no travesseiro. Então, bem onde estava a entradinha do ar dela, do nariz, eu pinguei o Brief assim no travesseiro. E foi questão, assim, de menos de 1 minuto. Meu marido falou assim, nossa, gente, parece bruxaria. Descongestionou, assim, e ela dormiu a noite inteira depois sem roncar e acordou praticamente zero, né? Então, para questões respiratórias, então, quem tem um óleo obrigatório de se ter é o Brief mesmo para as questões respiratórias. Outra forma que a gente tem de usar é de forma tópica. Então, por que a gente vai usar de forma tópica um óleo essencial? Normalmente é alguma questão mais local. Então, por exemplo, estou com uma dor nos pulsos, uma dor no joelho, uma dor no pé, ou comi alguma coisa que me deu uma indigestão, eu posso passar um óleo essencial na barriga
que é o Zengest, para melhorar essa questão digestiva. Ou senão eu estou com uma cândida, uma cistite, você pode passar a melaleuca que a gente falou no baixo ventre, no rumo do ovário, da bexiga, a gente pode passar. A gente pode fazer massagens relaxantes. Então, se você faz aquela drenagem, você pode colocar óleos para circulação, ou colocar uma lavanda numa massagem relaxante para relaxar. Então, a gente tem diversos benefícios. E um dos principais que a gente usa de forma tópica é o Deep Blue. Então, quem não conhece, quem tem dor, né? Quem tem artrite, artrose, fibromialgia, dor muscular, dor pré e pós-treino, né? Para recuperação muscular. Então, ele é um blendzinho que a gente não pode ingerir esse óleo, tanto que a tampinha dele é até diferente. Então, a gente dilui esse óleo essencial. Então, como que a gente dilui os óleos essenciais? Normalmente, a gente usa um óleo vegetal, que é um óleo carreador. Então, a doTERRA, ela tem o nosso óleo de coco. Então, a gente dilui esse óleo essencial, que é muito importante. Daí a gente vai falar assim, não, vou colocar puro na pele, que vai agir mais rápido. Não é indicado isso, por quê? Porque além dele estar concentrado, ele pode, às vezes, causar uma irritação, mas quando ele está diluído com óleo de coco, o óleo de coco ele tem partículas parecidas com o óleo da pele, né? O óleo natural da pele. Então, quando a gente usa, ele absorve melhor na nossa pele, e aí vai te dar um efeito muito melhor. Então, bebês, crianças, é obrigatório a gente diluir esse óleo essencial na pele, né? Por segurança. Alguns poucos óleos em adultos, a gente poderia até pensar em usar puro, mas bem específico. Então, de uma regra geral, a gente sempre fala, principalmente alguém que está começando, dilua, né? Porque sempre o menos é mais, então a gente indica isso no começo. E o bom do óleo, o óleo de coco fracionado é que ele não fica sólido à temperatura ambiente. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, vou comprar aquele óleo de coco no supermercado, ele rancifica, ele fica com ele pode se perder, né? Se é um dia mais frio, às vezes tem cliente meu que já fez blend com ele, que a gente dilui e deixa pronto num rolãozinho, né? Às vezes, se pega um óleo de coco normal, quando vê, tá mais frio, ele endurece aqui dentro do frasquinho. Então, vários dos meus óleos eu já deixo pronto aqui. E por que eu já deixo pronto? Se é alguma coisa que eu vou usar sempre, né? Então, por exemplo, eu tenho fascite plantar, eu já deixo diluído o Deep Blue aqui. Então, eu tenho um Deep Blue diluído aqui do lado da minha mesa, eu tenho na minha cama, eu tenho dentro da minha bolsa, eu tenho um dentro da minha raqueteira de beach tênis, porque a hora que eu tô com dor, eu lembro de usar. Então, eu sou uma que eu preciso de estar sempre com os olhos à vista, né, para me lembrar de usar, porque se a gente deixar guardado na gaveta, a última coisa que a gente lembra, né, é que tem alguma coisa que a gente pode usar para aquela questão. Então, eu deixo sempre os meus olhos à vista, assim, durante o dia. E aí, então, se é alguma coisa que eu uso rotineiro, eu já deixo pronto. Se é uma coisa que eu vou usar de vez em quando, eu pingo 3 gotinhas de óleo de coco na mão e uma do óleo, e eu passo num lugar, por exemplo. Outra forma que a gente pode usar os óleos é por ingestão. Então, a gente pode fazer um bolo, pode temperar uma comida, usar uma erva, um alecrim, um tomilho para a gente temperar um prato, alguma coisa assim. Mas também ele tem só benefícios, ele não é somente um gostinho gostoso, né? Ele tem benefícios para o nosso corpo também. Então, por que a gente vai ingerir um óleo essencial? Normalmente, se é alguma questão mais sistêmica, então, por exemplo, uma taxa de colesterol, uma glicemia, um anti-inflamatório, alguma coisa que é para o corpo inteiro, a gente pode ingerir esse óleo essencial, ou se é alguma questão digestiva, então refluxo, quem tem azia, refluxo, a gente pode também tomar. Eu gosto muito de tomar nas cápsulas, então essa aqui é uma cápsulazinha que a gente pinga aqui o óleo aqui dentro e toma. A gente pode diluir isso com azeite, né? Eu gosto de tomar sempre de estômago cheio. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de passar e inalar. Eu acho que se passa e inala já funciona bastante. Eu deixo sempre meus olhos assim, quando eu vou tomar, tem alguns óleos que eu já pingo até sublingual. Então, você tinha me perguntado, Duda, que óleos que eu mais uso. Eu sempre tenho meu protocolo anti-inflamatório, que eu uso muito a copaíba e o olíbano. Então, eu tenho o meu armário, eu tenho um nicho interno, assim, que tem um espelho. Então, eu escovo o dente, eu deixo minha copaíba e meu olíbano lá, eu já escovo o dente, eu pingo uma gota sublingual de cada um. Então, hoje eu acostumei já com gostinho, né? É uma forma que eu gosto bastante de usar. Não são todos os óleos que a gente pode ingerir, então, se você for cliente, converse bastante com o seu consultor, qual que é o indicado de ingestão. Antes de você ter certeza se pode tomar, não tome, né? Então, pergunte para o seu consultor primeiro. Ou a gente tem esses informativos aqui, desse-zinho, que mostra que realmente pode ser ingerido. Então, óleos que são mais quentes, por exemplo, uma canela, um orégano, a gente toma sempre na cápsula para evitar um desgaste na mucosa, mas alguns óleos a gente pode sim tomar na água, um limão para dar um gostinho, colocar no gin, uma laranja, né? Então a gente pode tomar.
Então, aqui tá as formas que a gente pode tomar, né? Sublingual ou na cápsula, ou também a gente pode colocar alguns óleos que são mais gostosos na água para saborizar essa água, facilitar nossa ingestão de água, que é tão importante. E aí, quando a gente começa a falar dos óleos, o que é importante, né? Quando eu comecei a usar, eu comprei primeiro a lavanda, o limão e o peppermint. E não eram os óleos que eu precisava na época, né? Então, acabou que eu não usei tanto, porque eu falava assim, lavanda eu não preciso para dormir, eu não conhecia tanto. Depois que eu me abri mesmo, eu vi quais que eram minhas prioridades de bem-estar. Então, por exemplo, eu tinha cândida, eu tinha questões respiratórias, eu tinha questões emocionais envolvidas. Então, quando a gente conhece um pouquinho, a gente sabe quais são nossas prioridades de bem-estar, fica mais fácil a gente introduzir esses óleos essenciais no nosso dia a dia, e a gente vê um resultado também mais satisfatório, porque são coisas que incomodam a gente e a gente consegue ver. Muitas pessoas não têm nada, né? Elas querem só realmente melhorar mais esse bem-estar, essa qualidade de vida, que os óleos também entram como isso, né? Como esse suporte mesmo para todas as questões que a gente tem no dia a dia para a gente melhorar. E aí, eu queria que vocês pensassem em vocês, né? Quais são esses principais objetivos que vocês têm de saúde? É uma questão de dor de cabeça, um cansaço, motivação, seria um suporte respiratório ou de imunidade? Porque a partir do momento que você sabe qual é essa prioridade, fica mais fácil a gente poder ajudar e ver quais são esses óleos que vão poder ser introduzidos no nosso dia a dia. Durante essa apresentação, a gente já falou alguns, né, que a gente pode usar. Por exemplo, o Brief para essa questão respiratória, que eu pinguei no travesseiro da minha menina, ou que eu ajudei muito na minha rinite. A Copaíba, que é uma anti-inflamatória que eu uso todos os dias, ela sublingual, que a gente pode usar também para dores, junto com o Deep Blue. A lavanda, que é bastante para acalmar, né? Então, ansiolítica, natural, várias pessoas já melhoraram de ansiedade usando a lavanda também sublingual, né? Então, e o que é importante nisso? Esses são os 12 principais. A doTERRA facilitou a nossa vida, né? Da gente pensar nos 12 principais óleos para a gente usar no dia a dia, que isso aqui vai ser nossa farmacinha. Qualquer coisa que a gente tiver, 90% dos problemas a gente consegue resolver. O segundo da lista de trás para frente aqui é o Balance. O Balance foi o primeiro que eu vi como a questão emocional era bastante influenciada, né, com os óleos essenciais. Foi um dos primeiros óleos que eu usei. Eu lembro que na época eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu pinguei o Balance a primeira vez na mão, assim, eu cheirei, aquela angústia, aquela tristeza saiu, né? Eu falei assim, não, gente, isso foi poder da mente, isso foi coincidência. Aí no segundo dia me deu aquela tristeza, me deu aquela angústia de novo, pinguei o Balance na mão e eu inalei. Passou uns minutinhos depois eu já estava bem, eu falava assim, gente, o que é isso que está acontecendo, né? No terceiro dia me deu aquela angústia, aquela tristeza de novo. Na hora que eu pinguei o Balance, eu melhorei, eu falei assim, gente, esse é o óleo da minha vida. Então, assim, como que as pessoas não conhecem isso, né? E o que eu acho legal? São diversas pessoas que procuram todos os dias, assim, que às vezes tem uma síndrome do pânico, que tem uma depressão, que está tomando remédio, né? Que eu acho que não tem que deixar de usar. Só que o que eu acho interessante? Que às vezes, numa hora de uma crise, você não tem muito o que fazer. Então, acho que os óleos essenciais vêm muito nesse suporte também, né? Eu falei assim, nossa, me deu uma tristeza muito grande agora, o que eu faço? Então, você pinga o óleo essencial, gente, é fato que você vai acalmar, que você vai tranquilizar. Então, esse foi o espanto que eu tive, né? Eu falei assim, gente, como me acalmou, como tem pessoas realmente que precisam disso. A parte física a gente até resolve, mas a parte emocional é muito mais complexa. Então, quando você vê, você está melhor sem saber o que você fez, né? Você fala assim, eu só sei que eu estou melhor, eu só sei que eu melhorei, né? O que trabalhou aqui dentro, às vezes a gente nem sabe. Então, ele, depois disso, virou meu xodó, e eu deixo ele aqui em frente ao meu computador. Então, ele é um óleo mesmo que eu deixo em frente à tela, para eu lembrar de usar todos os dias, né? Então, eu deixo ele de fácil acesso, à vista assim mesmo, de pegar meu computador, abrir ele, já pingar uma gota e inalar, né? E cada um pode ver a forma melhor com que pode usar. Será que vai ser em frente ao computador também? Ou vai ser na hora que acorda, eu deixo do lado da sua cama? Então, a gente vai sentindo no dia a dia onde vai ser o seu melhor lugar de deixar seu óleo essencial. Então, a tangerina, né, do lado do Balance, é um óleo que é muito bom para a questão emocional também, ele te dá alegria, estimula a criatividade. Então, muitas pessoas gostam de usar na água, eu gosto muito de usar no difusor também. O On Guard que está do lado, ele é um dos óleos que, quando eu comprei meu kitzinho, eu falei assim, gente, ele vai ser o óleo que eu menos vou usar, porque eu não gostava muito do cheiro de canela, de cravo. E aí, o que aconteceu? Como a gente tinha muito problema respiratório,
quer dizer que nossa imunidade era baixa, né? Que se a gente está tendo muito problema respiratório. E aí eu comecei a usar On Guard no pezinho dos meus meninos todos os dias. E eu passava também, ou senão eu tomava no mel, ou eu tomava na cápsula, e eu variando as formas que eu tomava On Guard. Aqui em casa parou de ter doença. Então, assim, o Brief, que era o óleo que a gente mais usava, a gente parou de usar ele menos, porque a gente não ficava mais doente, porque a gente estava usando o On Guard. E na época da pandemia, quando a gente, assim, eu vi que ele era o óleo mais vendido na Doterra nos Estados Unidos, o número 1 mesmo. Então, aqui, às vezes, a gente menospreza, né, esse cuidado prévio, né, antes de a gente ficar doente. Às vezes a gente vai querer até lembrar de usar um óleo essencial somente quando está doente, mas o On Guard, ele foi responsável muito por essa qualidade de vida nossa aqui em casa, desse bem-estar, de melhorar a imunidade, a gente não ficar mais doente igual a gente ficava. Então, os meninos iam brincar, deu um sereno, às vezes pegou uma chuvinha, pegou um frio maior, eu já colocava o On Guard direto no difusor e eles não ficavam gripados. Então, eu acho que ele foi a mudança da nossa vida aqui em casa, foi o óleo que eu menos achei que eu ia usar. Então, Aduna, quero saber se agora você passou a gostar de canela. Agora eu amo. Tem o Cinnamon Bark, né, que é a canela, que é um óleo puro da canela. Tem hora que eu pego um pouquinho assim, que ele é bastante forte, né, e até passo um pouquinho na língua assim, eu falo assim, gente, que delícia. Na verdade, o cravo era pior do que a canela. Então, hoje eu amo de paixão. E, na verdade, a gente vai acostumando, né? A gente vai vendo que tem um benefício maior, e a gente vai aprendendo também. Então, os óleos que a gente, às vezes, o que muitos aromaterapeutas falam, né? Falam que muitas vezes aquele óleo que você repugna, às vezes é o óleo que você mais precisa, né? Então, sempre quando eu sinto o cheiro de um óleo aqui, eu falo assim, gente, que cheiro horrível, o que ele trabalha? Deixa eu ver aqui, né? E aí eu vejo que é exatamente aquilo que eu estou precisando na questão emocional. Então, às vezes é o meu corpo que fala assim, não, você vai trabalhar isso, é uma forma dele relutar, né, psicologicamente contra um óleo essencial. E também tudo tem seu momento. A gente não precisa forçar o nosso corpo mesmo a usar aquilo que você sente que você não quer. Então, a gente muda a forma de uso. Então, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, meu marido achou o cheiro da lavanda muito forte. Você não tem problema, você pode mudar a forma de uso. Então, a versatilidade dele está aqui para isso. Você pode ou passar nos pés para dormir, coloca uma meia, ou você pinga no travesseiro e vira o travesseiro de lado, ou você só passa na mão, cheira e depois você lava a mão de novo, mas aquele óleo já fez efeito para você, ou você coloca no difusor. Então, tem tantas formas de uso que a gente vai ver naquela que mais encaixa, né? Ou se não, você toma na cápsula, você não sente nem o cheiro da lavanda. Então, qual que é o protocolo que mais vai encaixar na sua vida, né? E, às vezes, o que é legal? Eu que já estou há quase 4 anos usando os óleos, as formas com que eu usava antes mudaram totalmente de hoje. A gente vai reaprendendo mesmo aquilo que vai encaixando no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um peppermint, que era um óleo que eu usava muito para respiração, é um óleo que eu uso muito para febre nas crianças. Às vezes dá aquele pico de febre, você usa, você passa, ou se não, você pode borrifar e fazer um enxaguante bucal. A versatilidade é muito grande, né? Então, isso que eu acho bem legal. Então, a melaleuca, a gente falou um pouquinho dela também, Gabi, né? O limão. vou só te interromper um minutinho, só porque é interessante isso que você falou, e eu até perguntei, né, se você passou a gostar da canela, porque, gente, isso acontece muito. Às vezes é um óleo que, de repente, o nosso corpo precisa trabalhar. No primeiro momento, a gente tem uma certa rejeição, porque é igual você falou, você foi pesquisando e foi tentando descobrir algo que a gente tem que, às vezes, resgatar ou trabalhar, né, que a gente também, talvez, naquele primeiro momento, não está preparado. E aí, a grande dica, se for realmente algo que você precisa usar pela questão terapêutica dele, igual você falou, né? A canela é extremamente bactericida, fungicida, ela tem uma ação realmente para matar muitas as bactérias, né? Então ela é muito potente. E aí você passou a usar por conta do benefício terapêutico, né? Só que a dica, a grande dica, se de repente você tem uma rejeição no olfato, né? Assim, uma preferência olfativa que de repente não te agradou, é você colocar um óleo que você gosta muito, né? Então, por exemplo, eu não gostei do anguage, mas aí eu coloco um óleo cítrico que eu gosto muito, eu coloco o peppermint para dar aquela despistada no aroma, entre aspas, até o seu corpo começar a acostumar com aquele aroma ou aquela preferência olfativa, né? Então, isso que você falou é tão importante, porque pode ser que você não tenha uma boa lembrança, porque tudo está conectado com o nosso sistema límbico. E ele ali é um armazenamento das nossas emoções, das nossas vivências. Talvez na infância você, sei lá, sua mãe tacava talquinho, lavanda, perfuminho, e por algum motivo você hoje não gosta de lavanda. Mas aí você tem como, se é um óleo que de repente você precisa trabalhar,
Aí você tem como ou substituir por por exemplo, o Petit-Gram, que tem as mesmas propriedades químicas, né, da lavanda, que é acetato-ginalina e linalol, ou então colocar lavanda com laranja, por exemplo, né, que você já vai dormir bem, vai relaxar, enfim. Então, essa é só uma dica aí para quem, de repente, não gostou de um aroma qualquer, que está aí Não. simples, né? E falando um pouquinho disso, eu fui na casa de uma cliente semana passada e ela virou e falou assim: Nossa, eu fiz um blend para emocional, olha se tá legal. Aí ela colocou peppermint, colocou laranja, colocou diversos óleos assim e tinha orégano. Eu olhei e falei assim: Gente, orégano. E a gente tem o nosso livro que são para as emoções, né? Então, que fala que o orégano ele trabalha bastante humildade e desapego, que é uma coisa que ela precisa trabalhar, e ela colocou por conta própria o orégano. Eu falei assim, nossa, mentalmente falei assim, nossa, deve ter ficado um cheiro de orégano, né? Na hora De que eu pizza. passei e cheirei, eu falei assim, gente, que delícia que ficou. Aí, então, assim, ela falou assim, não, eu coloquei menos gota de orégano por conta do cheiro, e os outros sobressaíram tanto que nem pareceu o cheiro do orégano, né? E eu falei assim, gente, que legal, né? Porque vivendo e aprendendo, ela É fez um blend que ela colocou... autoconhecimento, né? A gente já vai resgatando esse autoconhecimento, né? Muito bom. E então eu acho que é muito disso, né? Da gente testar, da gente conhecer, da gente ver formas e a gente se permitir, né? Teve um óleo que a gente não falou aqui, que é o frankincense, que é o quarto óleo, que é o laranjinha que está aqui na foto. Não tem jeito de não falar dele, né? Eu acho que ele é um dos principais óleos que existe. Ele foi o presente dado a Jesus Cristo pelos 3 Reis Magos. Então, Jesus Cristo ganhou ouro, mirra e incenso, que é o nosso olíbano. Então, ele na parte emocional é aquele óleo que te aterra, que te deixa mais concentrado, que te acalma. Ele é um óleo na hora que eu estou muito nervosa ou que eu estou muito ansiosa, eu pingo ele sublingual, ele já me tranquiliza bastante. Ele é o meu óleo primeiro socorros, o mais importante. Então, por exemplo, a Lara semana passada eu estava com o lápis na mão, ela estava tentando apontar e enfiou o lápis no dedo, então eu pinguei o olíbano na hora. Meu filho caiu e machuca, eu pingo o olíbano. Então, ele é super cicatrizante, ele estanca o sangue assim na hora, né? Então, para rugas, manchas, é um óleo muito bom da gente fazer os nossos blends bem diluídos para a gente passar no nosso rosto, né? Então, ele é um óleo muito versátil, carcinogênico, imunoestimulante, anti-inflamatório. Então, é o óleo que eu deixo lá no meu espelho, né? Que eu pingo todo dia sublingual. Então, por que eu deixo no meu banheiro e bem em frente, assim, onde eu escovo o dente, né? Para eu lembrar de usar. Então, na hora que eu terminei de escovar dente, a próxima coisa que eu faço é pingar uma gota de Copaíba, eu ligo no sublingual. Algumas pessoas tomam na cápsula, mas eu vi que é a forma que realmente eu consigo usar todos os dias. Então, é uma forma que para mim deu muito certo. Então, eu deixo lá na hora que eu vejo, todos os dias eu consigo usar deixando dessa forma. Às vezes, se eu ia pingar na cápsula, eu esqueci algum dia ou outro. Então, para mim, foi uma forma que deu muito certo. De eu deixar realmente no banheiro e já pingar. Então, o que é interessante, né? A gente vai pegar esses óleos, a gente vai começar a criar uma rotina diária. Então, como que esses óleos podem encaixar no seu dia a dia, né? Você consegue usar de manhã, de tarde, de noite? Como que eu vou usar esses óleos durante esses dias? Então, nós, consultores, estamos aqui para te ajudar nessa questão. Então, como que é seu dia a dia? Então, esteja aberta a compartilhar um pouquinho da sua vida, né? O que você usa de manhã? O que você faz à tarde? O que você faz à noite? Porque aí a gente consegue te dar dicas de como você conseguir colocar esse óleo essencial no seu dia a dia. Então, por exemplo, muita gente o Balance, eu coloco ele em frente ao meu computador, mas será que para você seria melhor você andar com ele na bolsa, ou você inalar durante o dia, ou você colocar ele no difusor? O Zengest, que é um mix de óleo para digestão, o que seria melhor? Eu, por exemplo, gosto muito de passar ele na região da barriga, para mim ele já super funciona. Tem gente que gosta de tomar, pinga direto na boca. Tem gente que deixa em frente o filtro de água porque bebe todos os dias. Então, a gente vai achar na sua rotina um jeito de você deixar esse óleo essencial fácil. A gente recebe uma caixinha assim que é muito linda com esses óleos, né? Uma caixinha de madeira, super bonitinha, mas a nossa intenção é tirar todos os óleos dessa caixa e esparramar eles pela casa, né? E aí a gente vai te ajudar quanto a isso. Então, chame a pessoa que te convidou aqui, se você for só um cliente, para você ver quais vão ser as suas prioridades, quais vão ser os óleos indicados para você usar. Ela vai te ajudar a você introduzir esses óleos essenciais na sua rotina. E esteja aberto também a introduzir e ver e você criar novas formas, né? Você testar no seu dia a dia onde que vai ser melhor para você usar. Porque saiba que ele vai te dar um super benefício, mas a gente tem que se permitir usar, né? A gente tem que se permitir ter esse benefício.
E como que a gente vai começar, então? A gente vai ver nossas prioridades e a gente vai montar esse protocolo de bem-estar, a gente fazer disso, né, um novo estilo de vida e a gente continuar usando. Então, eu hoje, como consultora, por que que eu resolvi fazer o negócio do Terra, né? Porque eu sabia que eu nunca mais, mas nunca mais na vida mesmo, vou ficar sem um brief, sem uma melaleuca, sem um on-guard. E assim como eu, diversos outros clientes também não. Então, não tem jeito do meu cérebro desconhecer aquilo que deu certo para ele, né? Então, a gente vai continuar usando esses produtos para o resto da vida. Então, para a gente fazer disso uma rotina para o resto da vida. Eu era aquela que, quando viajava, tinha aquela farmacinha mesmo, né? Então, eu tinha todos os remédios, um antibiótico, um anti-inflamatório, um para tosse, um para todas as questões. E a primeira vez que eu viajei, que eu fui para minha casa da minha cunhada, que mora em Varginha, e eu falei assim, gente, cadê os meus remédios? Eu levei tanto susto, porque eu falei assim, não sei mais, já tem um tempo que eu não uso, né? E eu tinha que deixar o Tilenol à vista todos os dias à noite, com medo dos meninos darem alguma febre, alguma questão. E esses dias para trás veio uma amiguinha da minha colega aqui para casa e falou assim, nossa, ela tá meio com febre, você tem um Tilenol Baby? Eu falei assim, nossa, eu não tenho, você acredita? Eu posso passar um Peppermint, posso passar uma Melaleu com uma bomba imunológica nela? Ela, não, pode. Eu falei assim, então tá bom. Então, hoje, essa aqui é a minha farmacinha dos meus meninos, ó. Então, eu coloco, é um kit que a gente tem de criança, eu coloco os principais óleos que a gente vai usar, os blendzinhos que a gente precisa, né? Tudo aqui dentro, e é isso que a gente viaja hoje, né? Esse é o dos meus meninos, e essa bolsinha aqui fica os meus, ó. Então, a gente viaja com elas, eu vou viajar de novo esse final de semana, então tá tudo que eu preciso aqui dentro, repelente, então a gente tem os repelentes, então minha bolsa, meus primeiros socorros agora. E o que é interessante? Eu sei que tudo que eles tiverem eu vou conseguir resolver. Claro que se for uma coisa de emergência, quebrou um braço ou foi alguma coisa muito urgente, a gente vai levar sim no médico, mas no primeiro momento a gente consegue sim dar esse suporte, né? E a gente tem vários benefícios de ser um cliente do Terra. A gente consegue comprar com desconto, a gente participa do programa de fidelidade, a gente tem sempre um óleo que está com 10% de desconto, a gente consegue ganhar um produto todo mês, dependendo da nossa recompra. Então, é um super benefício da gente ser cliente, e aí a gente pode escolher com que forma que a gente vai começar esse mundo. Se é com esse kitzinho Brasil, a gente tem o kit Lar, que são com óleos de 15 ml, maiores um pouco do que daquele kit, então a gente tem óleos de 5 e 15, então a gente tem os óleos com 15 ml. E aí, a gente começa também a apaixonar tanto por esse mundo que a gente começa a compartilhar naturalmente. Então, a Duda me perguntou como que eu como que foi o meu processo, né? Eu dou um exemplo muito da minha mãe. Minha mãe também era super cética mesmo. E ela falava assim, que legal e tal, mas não usava, eu tentava introduzir um óleo ou outro nela, mas por quê? Porque eu não peguei realmente aquilo que era prioridade dela. Então, o que ela tinha de prioridade? A dor que ela tinha nas mãos. Eu falei assim, mãe, você vai usar esse rolãozinho aqui de Deep Blue, você vai passar todo dia nas mãos, e ela é dentista, né? Ela não pode ter dores nas mãos. E ela começou a passar. E ela falou assim, Gabriela, minha mão tá ótima, o que é isso? Então, minha mãe foi aquela pessoa que para uma amiga dela na padaria e fala assim, você tá com dor no joelho? Peraí, tem um óleo aqui, deixa eu passar no seu joelho. Então, a gente começa a indicar pessoas porque a gente quer ver o bem dela mesmo, né? Então, acho que isso é o mais legal de doTERRA. É o produto pelo produto mesmo, é o bem por fazer o bem. Então, hoje eu não dou conta de ver uma pessoa, por exemplo, do meu lado, espirrando no avião e não oferecer um peppermint, não oferecer um brief, de ter uma pessoa que está com uma indigestão no almoço qualquer e falar assim, tenta passar o Zengest, olha se você dá conta de tomar, porque ele tem um cheirinho de funcho, mas se você não quiser tomar, peraí, deixa eu passar aqui na sua barriga, vai lá no banheiro e pode passar. Então, é muito legal você compartilhar por querer ajudar, né? E nisso as pessoas falam assim, nossa, o que é isso? Tem tanto tempo que eu estou tentando melhorar isso, não melhoro, né? E aí você vai vendo que as pessoas vão vindo por muita indicação, né? A gente começa a indicar muitos amigos. E também tem uma hora que a gente fala assim, gente, eu estou perdendo dinheiro, né? E foi isso que aconteceu comigo. A Ana Paula Veloso é uma super amiga pessoal, e ela falou assim, Bibi, você viu que eu já cadastrei todas as suas amigas estão usando óleo essencial, e você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei assim, gente, eu sou burra mesmo, né? Então, eu estou perdendo essa oportunidade, então, mesmo de fazer uma renda extra. Então, eu falo hoje que doTERRA, para muitas pessoas, às vezes não é aquele negócio, não, eu quero desenvolver isso como um trabalho, vou mergulhar isso de cabeça.
às vezes é uma forma de você falar assim, em vez de eu quero fazer uma renda extra para o Natal, em vez de você fazer um brigadeiro, um bolo, você pode vender um óleo essencial para uma amiga sua, alguém que você sabe que precisa de alguma questão, e fazer disso uma renda extra. Você continuar sendo um cliente compartilhando essa solução natural, que isso é possível também, que tem algumas empresas, por exemplo, que cliente não é possível de fazer isso. A gente, como um cliente compartilhador, né? E também a gente ter formas de substituir a nossa renda. Então, ter consciência que Doterra vem aqui também para a gente ser uma opção e ser uma solução financeira. Então, a Doterra foi uma solução financeira na minha. E o que eu acho lindo disso? É muito bonito quando você vê alguém melhorar a parte física, a parte emocional. A gente consegue tocar isso muito bem e isso enche o nosso coração muito de alegria. Mas quando a gente vê alguém que está próximo a nós, que ela teve uma mudança financeira na vida dela, a gente faz uma mudança por completo na vida de alguém. Então, além de ser uma solução de saúde, uma solução para emocional, a gente consegue ser uma solução completa na vida daquela pessoa quando ela encara isso como um negócio e Doterra se torna também uma solução financeira, né? A gente vê pessoas mudarem, eu mudei bastante o meu estilo de vida, você saber que hoje você tem liberdade para você fazer uma festinha para um filho, de você poder viajar quando você quer, e eu tenho isso muito como prioridade, né? Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe o quão eu amo viajar e eu viajo bastante. E semana passada eu até falei com meu marido, falei assim, nossa, amor, você imagina se eu tivesse um trabalho fixo, dando aula, a gente não ia estar podendo viajar o tanto que a gente viaja, né? Porque tudo que a gente tem, a gente usa para viajar. Então, é muito nossa prioridade de vida e cada um vai ter na sua, né? Então, essa é uma liberdade que eu consigo ter, que eu consigo ter na minha família e continuar mesmo tendo os meus rendimentos e continuar trabalhando, levando esse bem por esse mundo inteiro enquanto a gente viaja também. Então, estejam abertos também a Doterra ser essa solução, né? Que tem um pouquinho mais completo, Duda. Eu não sei se eu falo, alguém tem interesse de saber um pouquinho mais dessa oportunidade? Como que... Com certeza, pode falar. Então, gente, como que a gente faz realmente para a gente ter esse rendimento, né? A Doterra ela tem diversas formas de remuneração. Então, a gente tem o bônus de varejo, a gente tem o início rápido, a gente tem o bônus unilevel e o bônus de liderança. Eu vou dar só uma pincelada, né? Porque realmente eu falo que a gente começa a aprender realmente as formas de ganho a partir do momento que nossa engrenagem vai rodando. Eu acho que o primeiro ponto é a gente querer compartilhar mesmo. Então, quem um dia pensa em Doterra de ser uma oportunidade financeira, o primeiro passo é saber realmente como compartilhar e levar esse bem para as outras pessoas, e o rendimento vai vindo, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, então não precise ficar muito nisso, né? E por que Doterra, né? A Doterra, ela é uma empresa americana, e quando eu conheci a Duda foi quando eu ganhei uma viagem de incentivo para poder ir para os Estados Unidos conhecer a sede. Então, foi muito legal, porque é uma das formas de rendimento que a Doterra te dá. Então, eu ganhei parte dessa viagem e conheci a Duda lá. E está tendo uma viagem de incentivo agora que é para a gente ir para Comandatuba em março, que é de número de cadastros, de pessoas que a gente consegue conectar nesse estilo de vida saudável, né? Nesse de bem-estar. Então, quando eu fui lá, foi muito impactante para mim. Por quê? Você vê a estrutura da empresa, você conhecer a fábrica, você realmente conhecer os laboratórios, você vê a qualidade do produto, você escutar da empresa, dos próprios fornecedores, o quão eles prezam por isso, dessa credibilidade. Não é uma empresa, por exemplo, que tem 1 ano de Brasil, né? Que está nessa sensibilidade de política, por exemplo, você sabe se acontecer alguma coisa, nossa, vai quebrar. Então, você sabe que é uma empresa americana, que tem mais de 14 anos de mercado lá. Então, a gente está entrando numa empresa que é sólida, está montando uma indústria aqui no Brasil. Então, fora dos Estados Unidos, que a Doterra tem no mundo inteiro, o lugar que a Doterra escolheu para montar a sua outra indústria foi o Brasil. Então, ela tem um plano de carreira que é muito meritocrático e rentável, que vocês vão ver aqui, e ter essa flexibilidade de horário. Então, essa flexibilidade de horário não é que a gente vai trabalhar menos, né? Então, a gente escolhe os horários com que a gente quer fazer o nosso negócio. Teve um dia que eu dou muita classe à noite, né? E dou muito suporte para a consultora à noite. Aí meu filhinho virou assim para mim e falou assim, mamãe, mas por que você trabalha na noite? Eu falei assim, filho, a mamãe levou você no clube, ficou com você de manhã, te levou na natação, ela fez tarefa com você de manhã, te levou na escola. Agora à noite o papai chegou em casa e agora o papai à noite pode ficar com vocês enquanto a mamãe faz essa aulinha aqui durante 1 hora. Vamos agradecer ao papai do céu da mamãe poder ficar tanto tempo com você de manhã e brincando, igual várias mamães não podem? Aí ele, nossa, mamãe, isso é muito bom mesmo, né? Então, assim, essa flexibilidade de horário, de eu saber que eu posso ficar amanhã com os meus filhos e trabalhar à noite, ou trabalhar de madrugada, ou
vou trabalhar um final de semana e eu compensar esses horários, isso é muito gratificante para mim, de poder viver esse momento com os meus filhos, né? Empreender. Então, é muito bom a gente não ter um chefe, alguém mandando na gente o dia inteiro, a gente empreender com propósito, com levar o bem para as pessoas, né? Então, isso é magnífico. E o que é interessante, né? Não sei se todos aqui são empreendedores ou não. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma empresa, a gente tem um sistema de logístico que é muito limitado, né? Que a gente conseguiria vender, às vezes, para a nossa cidade, o máximo para o nosso estado, para a gente manter uma logística é bem complexo. E a Doterra já tem o sistema todo pronto, né? Então, a gente está aqui entre um intermediador entre o cliente da Doterra e a Doterra entrega literalmente quase no mundo todo, né? São mais de 50 países que a Doterra já tem esse sistema de distribuição. Então, você tem um amigo na Europa, tem um amigo nos Estados Unidos, eu tenho consultores nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente consegue ter esse sistema de logística que é muito interessante. Então, a gente consegue impactar literalmente pessoas no mundo inteiro, né? Levar essas soluções para o mundo inteiro. Então, a empresa, né, a Doterra é a maior empresa que a gente tem de óleo essencial, são mais de 10 milhões de clientes e consultores cadastrados no mundo, está entre as 8 maiores empresas de venda direto no mundo, então a Doterra é uma empresa de venda direta. E o que isso quer dizer? Que eu falo que é um movimento silencioso, né? A Doterra ela cresceu mais de 400% durante a pandemia. E como que uma empresa cresce isso sem ter vincular numa rede nacional, sem fazer esse tanto de marketing, propaganda? É porque é uma venda de confiança, que é essa venda direta. Eu estou lá com a minha mãe, ela viu que eu melhorei uma questão respiratória, ela viu que eu melhorei uma questão emocional, então ela me conhece, ela tem confiança em mim. Quando eu falo para ela, mãe, usa esse óleo para dor, ela fala assim, tá, vou usar. Então, isso é a venda direta, é eu como consultor direto com o cliente. Então, eu faço... Por que a gente é muito bem remunerado, né? Porque não tem ninguém, nenhum distribuidor, nenhuma loja, nenhum supermercado entre eu e minha mãe. É eu, como intermediário de Doterra, que vai entregar direto para minha mãe. Então, essa venda direta é uma venda de confiança, é uma venda de relacionamento, né? Então, isso facilita muito o crescimento, porque é uma venda de 1 a 1 mesmo. A gente consegue impactar muitas pessoas dessa forma. Então, é uma empresa de mais 2,5 bilhões de dólares de faturamento global. Então, não é uma empresa que está pequenininha ainda, ela é bem sustentável em termos de faturamento, tem mais de 3.200 colaboradores e tem uma retenção média de 68%. O que é essa retenção? Isso me encanta bastante, porque mostra que a gente está aqui pelo produto mesmo. Então, eu como consultora, não tem jeito de passar essa confiança para um cliente se eu não uso e se eu não vivo. Então, quando eu uso e vivo, quando eu falo para minha mãe que vai funcionar para ela, é porque eu sei que em mim que funcionou, e aí ela viu também que esse Deep Blue funcionou para a mão dela. Você acha que ela vai ficar sem Deep Blue agora? Então, a retenção é grande, porque os clientes, que são somente clientes, eles veem que funciona e não querem ficar mais sem também, né? Então, a retenção de uma empresa é super alta. Então, quer dizer que 68% das pessoas voltam a recomprar o produto, né? E a gente tem 3 pilares. Então, a gente tem o nosso Co-Impacto, o CPTG e o Healing Hands. Então, eu gosto muito de falar do frankincense quando a gente fala dessas três questões. Por quê? Porque o Healing Hands é um programa que a Doterra investe em comunidades. Por exemplo, nas áreas da Somália, que a Doterra é extraído o olíbano, que é o frankincense, ela tem programas contra abuso sexual de mulheres, ela criou hospitais, escolas, então ela quer impactar socialmente aquela região. E a Doterra, a gente tem um programa que chama Behind the Bottle, o que tem por trás desse frasco, né? Então, quem está sendo impactado atrás desse frasco? Essa comunidade, quem são esses produtores? Então, por exemplo, da melaleuca, a Doterra ela ia aumentar a produção dela de melaleuca. Então, em vez dela pegar grandes produtores de melaleuca que tinha, por exemplo, na Austrália, ela preferiu pegar pequenos agricultores no sul da Ásia, porque ela impactar socialmente melhor aquela sociedade. Então, ela paga preço justo, então isso forma cooperativas. Então, tem um programa muito lindo por trás, e a meta da Doterra é aumentar mais ainda esse impacto, beneficiar, né, esses produtores que estão por trás dessa cadeia, né, que chega até a gente esse óleo essencial puro e com essa qualidade que é o CPTG, né? Então, a Doterra ela preza muito por essa qualidade. Quando a gente começa a conhecer esses pilares, a gente se apaixona ainda mais pela empresa, né? E a gente vê quão lindo é o trabalho que tem por trás de um frasco. Por exemplo, o sândalo havaiano. O sândalo é uma planta que está super em extinção no Havaí. Então, a Doterra ela tem um plano de reflorestamento que é para colher daqui 40 anos. Então, para um plano futuro mesmo, para a preservação do ambiente, né? Então, é muito interessante o que tem por trás. E aí a gente descobrir as possibilidades, né? E ver aquilo que a gente pensa para o nosso futuro com Doterra. O primeiro ponto de partida que eu acho quando a gente tem que começar a ver e falar assim, não, eu quero ser um consultor de bem-estar, é saber qual que é a nossa meta de ganho, né?
Falei assim, quanto que eu ficaria satisfeito se eu fosse fazer um negócio? Por exemplo, hoje eu ainda estou no mercado, eu ganho 2.000, 3.000, 5.000 reais, 10.000 reais. Qual que é seu ganho hoje? O que você estaria satisfeito em ganhar? Que a gente consegue estipular uma meta para a gente conseguir conquistar aquilo. Então, acho que é um ponto de partida, uma meta inicial bem interessante a gente ver esse valor. Eu, por exemplo, na época, se eu ganhasse, por exemplo, como um silver, uns 5.000 reais, de 5 a 10 mil reais, eu estaria super satisfeita. E aí a gente vai vendo que a limitação é a nossa cabeça que coloca, né? Teve uma vez que eu li um livro que, não sei se era O Segredo de uma Mente Milionária, mas eu sei que o cara ganhava 200 mil. Aí perguntaram para ele, mas por que você não ganha 500 mil? E ele achou aquilo um absurdo. Ele viu que a mente dele estava limitando ele a ganhar somente 200, que ele poderia ganhar os 500. E depois ele voltou no curso para falar assim, eu estou ganhando os 500 mil e eu estou trabalhando minha mente para me ganhar mais, né? Então, muitas vezes as limitações são a gente que coloca. A gente fala assim, não, isso já está bom, eu não sou capaz de mais. Mas com o Doterra, a gente vê que a gente consegue, né? Que isso é possível, que essas limitações dependem de conhecimentos que a gente tem que ir adquirindo ao longo do tempo mesmo e de travas nossas e de habilidades que a gente vai realmente aperfeiçoando. Então, como que funciona, né? Um básico, assim, como que funciona essa venda do varejo? A principal forma que a gente tem de ganhar, a primeira forma, né, que a gente tem de ganhar de um óleo essencial é essa venda varejo. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui do Peppermint, por exemplo. Então, você como cliente ou consultor, como cliente já preferencial, você compra, por exemplo, uma hortelã-pimenta a R$ 49. Você pode vender ela a R$ 65 para um parente, para uma amiga. Então, esse lucro do varejo é seu. Só que é 25% e se a gente for pensar a longo prazo, como uma forma de desenvolver o negócio, é muito pouco mesmo, perto da boa possibilidade que a Doterra dá de ganho. Mas para quem quer sim fazer uma renda extra, é uma ótima opção. Então, por exemplo, eu quero fazer uma renda extra no Natal, posso comprar uns peppermints, vender para umas amigas minhas que elas podem dar de presente. Então, uma super forma de dar de presente mesmo, uma forma carinhosa de cuidar das pessoas. Só que a gente tem outras formas de ganhar. Então, todo produto tem uma certa pontuação, que a gente fala que PV é igual a 9 do Peppermint, né? E a gente fala que a nossa base de cálculo para tudo na Doterra são através desses pontos. Então, se você está nos Estados Unidos fazendo negócio, você está na Europa, sua base de remuneração sempre vai ser baseada nesses pontos e convertido para a sua moeda local, né? Então, como que funciona o primeiro bônus que a gente consegue ganhar? É o bônus de início rápido. Então, a gente ganha 20% em cima daquelas pessoas que a gente está conectando à empresa. Então, se você cadastrou alguém, que a gente fala esse termo cadastro, né? Mas é simplesmente uma conexão mesmo dessa empresa Doterra, ela vai comprar direto da Doterra, né? Você ganha 20% em cima do volume da compra dessa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, é sua irmã, ela amou os produtos, começou a querer compartilhar, e ela quiser compartilhar e cadastrar alguém, ela vai ganhar os 20% e você ganharia 10%. A terceira pessoa, vamos supor que a sua irmã cadastrou sua prima e sua prima também resolve ser consultora. Sua prima, quando cadastra alguém, ela ganha 20%, sua irmã ganharia 10% e você ganha 5%. A Doterra paga até 3 pessoas dessa questão aqui, por quê? Porque ela vê que tem uma ajuda em protocolos, tem ajuda nessas classes, tem uma participação bem ativa mesmo desses consultores na ajuda mesmo desse cadastro, porque a gente é muito uma rede de ajuda, né, Duda? Então, a Duda foi uma que deu um dos maiores suportes, assim. Ela não ganhava diretamente esse bônus de início rápido meu, né? Mas é uma ajuda para vocês verem que vai além realmente dessas três pessoas, né? Vai muito mais. E aí, depois que passam, a gente ganha essa porcentagem durante os 60 primeiros dias que essa pessoa recompra. Depois a gente ganha um bônus que chama Unilevel, né? Para o resto da vida, tudo que a pessoa comprar, a gente ganha uma certa porcentagem. Uma forma que a gente tem chama bônus poder de 3. Esse bônus poder de 3 é uma estrutura de recompra. Então, a princípio, quando a gente vê aqui, parece meio triângulo, né? A pessoa fala assim, será que é pirâmide ou não? Mas não é uma estrutura de pirâmide, é uma estrutura de recompra de clientes, né? Então, quando o principal, que por não ser que a gente tem um produto, então a gente está falando de recompras, e é um bônus muito interessante porque isso faz com que nós, consultores, a gente ensine nosso cliente a usar os olhos. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Não é uma venda por si só, não são metas por si só. A partir do momento que tem alguém recomprando, é porque tem alguém reutilizando esse produto e tem, com certeza, um trabalho por trás em ensinar esse cliente a usar. Então, é uma forma muito meritocrática que a Doterra ensinou de você ensinar os seus a recomprarem. Então, se eu tenho 3 pessoas que estão recomprando no mínimo 100 pontos, e eu também, e o nosso volume está de 600 pontos, eu ganho R$250 de ter formado isso, de ter eu mais 3 pessoas recomprando, sendo cliente ou consultor.
Mas se aí essa pessoa virou um consultor e ela também consegue fazer isso, ter 3 clientes embaixo dela ou consultores você comprando, ela mesma vai ganhar R$ 250. Se eu cadastrei um outro consultor e ele consegue fazer essa estrutura de ter 3 pessoas você comprando, ele também ganha R$ 250. Se eu cadastrei minha amiga e ela conseguiu fazer essa estrutura, dos 3 dela ganharem R$ 250, ela também vai, e ela também ganha os R$ 250. Se minhas 3 pessoas que antes me ajudavam a fazer o 250, se cada uma está ganhando 250, eu ganho 1.250. Então, quem não conhece 3 pessoas que podem recomprar todos os meses, né? Então, é um bônus muito legal da gente começar a ganhar dinheiro com doTERRA, porque a gente conhece facilmente 3 pessoas que podem recomprar. E não necessariamente no comecinho, precisam ser 3 consultores. Podem ser 3 pessoas diversas. Ó, esse mês 3 estão recomprando, mês que vem outras 3 vão recomprar. São 3 clientes mesmo. E que a gente consegue estimular eles com as promoções que a doTERRA tem, com os bônus que a doTERRA dá, com os valores de recompra, a gente consegue estimular eles a recomprarem. E eles recomprando, a gente ensina eles a usarem e a gente tem uma bonificação por isso. E aí, como que a gente faz para a gente construir esse negócio, né? A gente chama de uma adutora financeira. O que que a gente precisa, né, para a gente fazer ele crescer? O primeiro passo é a gente usar. Então, a gente ter esses óleos essenciais no nosso estilo de vida. Então, eu pensar, gente, Gabriela, o que que eu tenho? Eu tenho uma questão emocional, eu tenho minha questão respiratória, eu tenho minha questão de metabolismo, atividade física, que eu quero emagrecer, e para me emagrecer, eu tenho que deixar meu corpo menos inflamado, então vou tomar óleos mais anti-inflamatórios. Então, tem que fazer isso do meu estilo de vida e ver como que eu, Gabriela, vou conseguir introduzir isso no meu dia a dia. E aí eu vou conseguir compartilhar isso com mais verdade, com mais propriedade, para as pessoas que estão à minha volta. E aí eu tenho que ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque a partir do momento que, por exemplo, eu cadastrei uma cliente, ela começou a querer compartilhar isso, se eu ensinar que isso pode ser uma forma também dela fazer dinheiro, dela poder fazer uma renda extra, né? Então, esse é o nosso papel, usar, compartilhar e usar as pessoas a usarem e a compartilharem também esses óleos essenciais. E aí, quais que são os benefícios, né, da nossa equipe, né? A gente tem várias mentorias semanais, então a Duda está aqui com um calendário super completo, com tanto mentoria de óleo de negócio praticamente todos os dias, a gente tem vários materiais de apoio, a gente tem grupo no WhatsApp, campanhas de incentivo, apoio nas primeiras reuniões, então a gente está aqui, você se tem um cliente que quer descobrir como que usa os óleos, você pode conectar ele nessas classes de soluções naturais, né? E se você é cliente, saiba que tem... Todo dia você pode escutar de uma pessoa ou alguma questãozinha diferente sobre um óleo, que isso já é um super aprendizado. Você coloca, ou você assiste as gravações, né? Deixa lá enquanto você cozinha, enquanto você dirige, vai escutando, que era uma forma que eu fazia bastante. E aí, ver o que que faz mais impacto em sua vida, né? Por que fazer doTERRA? O que que exercer mais impacto? Você fazer o que você gosta, tipo, eu quero viajar, ou quer servir, passar mais tempo com a família, ou não, porque eu quero ter um crescimento pessoal e eu adoro isso, quero ter liberdade de tempo, eu quero ganhar dinheiro para me realizar meus sonhos, e ganhar mais, né? A gente ficar livre de dívida, ter uma poupança, ter uma liberdade financeira, e ou até mesmo doar. Então, é muito gratificante quando você sabe que você recebe um tanto, que você consegue literalmente doar mesmo, né? Você doar sem saber que aquilo vai ser um peso para a sua vida, você doar de coração, né? Então, e que você consegue fazer o bem. Quanto mais a gente ganha, mais bem a gente consegue fazer. E aí, como que a gente pode se tornar, né? Se você está aqui como a primeira vez como cliente, ou você que já é como consultor, a gente pode sim comprar a doTERRA com a melhor forma, e a melhor forma é a gente sendo ou cliente ou um consultor de bem-estar. Todo mundo que começa, ninguém é obrigado a ser direto um consultor, a gente tem sim, a doTERRA preza por esses clientes, são eles mesmos que são o sustento da nossa equipe, né? Essa forma genuína e mais verdadeira de usar os óleos essenciais. Então, você pode escolher o que é a diferença entre um e outro. Um consultor, ele consegue cadastrar novos clientes e sim ter uma oportunidade complementar de renda. Então, esses são os kits, né, que a gente começa. O kit que eu mais indico começar é o kit essencial para o lar, porque ele tem os principais óleos para a gente usar, de 15 ml, então ele vem 3 vezes mais óleo do que esse kit Brasil aqui, são exatamente os mesmos óleos, e a gente ganha praticamente o difusor, né, com o valor deles. Então, é super vantajoso mesmo esse uso. Para quem já está numa vida, já usa óleo essencial, já conhece, já sabe que vai se apaixonar e quer de uma forma mais profunda, a gente tem esse kit mais completo, que é o Soluções Naturais, que financeiramente ele vale muito a pena mesmo. E aí você vê com a pessoa que te chamou qual que é aquilo que mais encaixa as suas necessidades, né? Às vezes você vai falar assim, não vou usar todos os óleos, mas saiba com certeza que você vai usar.
Não faça como eu, por exemplo, que achei que nunca ia usar o On Guard, que hoje é o óleo que eu mais uso, né? Então, se eu não tivesse tido essa oportunidade de ter outros óleos, às vezes no dia a dia eu não ia saber como ele ia ser importante para minha vida, né? Então, se dê a oportunidade de conhecer, veja qual que pode se encaixar melhor ao seu orçamento, aos seus valores, às suas prioridades, que a gente está aqui para te ajudar, né? Então, pode ser tanto Brasil, ou o Kit Aroma Touch, ou o Kit Essencial para o Lar, que para mim é o mais interessante. Então, para mim, foi uma mudança muito grande de vida. Eu tinha uma certeza na minha vida que eu nunca ia trabalhar com venda, né? Eu tinha essa certeza mesmo. E aí, a gente vai vendo quais são limitações nossas, né? Que quando a gente quer, a gente consegue, e a gente vai nos aperfeiçoando, a gente vai aprimorando, que uma coisa é a gente ter constância, né? Constância naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acredita. Toda vez que a gente recebe uma mensagem de alguém que melhorou de alguma questão, nosso coração enche de amor, enche de carinho, fica quentinho, fala assim, gente, eu estou no caminho certo, as pessoas precisam disso, né? Então, não é só um cheirinho, então tem muita coisa aqui dentro, tem muito princípio ativo aqui dentro agindo em nosso corpo, então estejam abertos, né, a conhecer, estejam abertos a usar no dia a dia, e estamos aqui para ajudar sempre, né, Duda? Gente, que delícia te escutar, Gabi. Eu chego a ficar emocionada, sério, porque passa um filme, né, acompanhar toda essa trajetória, e nada melhor do que uma professora clareando as informações assim para a gente. Realmente, eu falo que conhecimento ninguém tira, né? A gente vai acumulando essa bagagem de vivência, e por mais que hoje a gente, por exemplo, fala assim, a gente lá atrás eu aprendi determinada, sei lá, habilidade, e aí você tem a oportunidade de continuar trabalhando ela, e agora de uma maneira diferente. Então, assim, realmente é emocionante ver a mulher que você foi se transformando, né? Empreendedora, essas questões limitantes que você conseguiu ir quebrando, né? Porque a Duterra também permite isso na gente, né? Essa transformação, essa conexão com nós mesmos, ou essa quebra de padrões que às vezes a gente tem, né? Crenças limitantes. Então, é uma escola de vida, né? Eu falo que realmente a gente se torna pessoas cada dia melhores. E trabalhar em equipe é muito gostoso, porque eu falo que é somar as habilidades, né? A gente nunca vai ser bom em tudo. Então, quando a gente pode contar com o time, quando a gente pode contar com a habilidade de um, às vezes o outro tem mais jeito com o convite, o outro tem uma forma de apresentar que clareia realmente o que a gente está falando. É muito gostoso. Gratidão por esse momento de você estar aqui compartilhando a sua história, a sua vivência e a sua virada de chave também, que a gente sabe que foi desafiador para você mesmo, né? Porque teve um processo. E isso só demonstra como que para cada pessoa a sementinha vai cair de uma forma. Se a gente está com o terreno preparado, ok, se de repente já estava aberto para isso, ou então a gente vai ter aquele momento de maturidade, de entender, de ter a vivência com os óleos essenciais. Por isso que a gente fala muito isso. Viva primeiro a sua experiência própria, que você vai ter autonomia, você vai ter autoridade para falar, né? E isso é construído, com a constância, como você falou, e com o contato, com o relacionamento com os óleos. E algo muito impactante é quando você realmente distribui isso pela sua casa e você passa a viver um estilo de vida com os óleos essenciais. Naturalmente você passa a compartilhar, porque você vai falar da sua experiência, da sua vivência, né? E não é... E a gente ainda tem essa oportunidade de ter esses encontros aqui para aprender uns com os outros. Mas você vai aprender muito mais no momento que você está vivenciando, que você está usando, que você teve a necessidade, que você misturou um com o outro, gostou do cheiro, que você usou um ali e falou, nossa, mas não é que o olíbano cicatrizou, talvez a Duda tinha falado que era para me usar lavanda, mas eu, por acaso, hoje passei copaíba e deu certo também, né? Então, só mostra para a gente que estamos todos falando da mesma linguagem, o mesmo assunto, só que cada um com a sua vivência. É isso que torna do Terra encantador. É por isso que eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, né? Escutando, aprendendo. E sejam bem-vindos. Talvez você está aqui hoje
escutando essa gravação, talvez você está aqui hoje como convidado, então aproveita que a pessoa que te mandou essa apresentação, essa gravação, ela quer cuidar de você, assim como a gente cuida uns dos outros, né? E aí, Gabi, gratidão, viu? Muito obrigada. Eu falo que todo dia a gente vai se impressionando, né? Ontem meu menininho tinha caído e machucado. A Lara falou assim, mamãe, passa um olhinho no Lucas. Eu falei assim, filha, mamãe tá sem olhinho agora. Aí ele, mas qual olhinho? Ele falou assim, não sei, só sei que tem um olhinho para isso. Aí eu falei assim, gente, essa geração que tá vindo, né, que eu vejo dos meus filhos, ou filhos de amigas que são clientes mesmo, que eles sabem que existe um óleo essencial para cuidar, a gente está impactando o mundo de uma forma muito positiva, né? Então, eu falo que eu tive um processo, que eu tive uma história, mas para saber que se tem uma coisa que é divergente, bastante diversificada, é a forma da gente falar dos óleos, né? Então, cada um vai ter a sua historinha, cada um vai ter seu jeito, diluições e formas de usar, para saber o quão versátil isso é e como a gente pode atingir de diversas formas. Cada um vai construindo sua história, e a sua história vai ser a mais importante, porque ela é a sua, né? Então, cada um que estiver aqui, que estiver pensando que já é consultor ou estiver pensando em ser, então seja o seu contador da sua história, né? Então, ela que vai fazer brilhar os olhos das outras pessoas, ela que você vai passar a verdade. A gente vai aprendendo sim com os outros, né? Mas cada um vai tendo o seu jeitinho de apresentar, o seu jeitinho de falar, e tá tudo certo. O bom da Doterra é essa diversidade. Eu não vim pronta, né? Eu vim uma pessoa que não tinha trabalhado com venda ainda, que não sabe o que era isso, e eu sei que a gente pode se aperfeiçoar. Uma vez eu escutei de um consultor falando assim, se hoje você assumisse a diretoria da Coca-Cola, você acha que ela ia quebrar ou que ela ia dar super certo? Então, de uma empresa que é multimilionária e que atua no mundo inteiro. Então, a gente não teria as habilidades, muitas vezes, suficientes para assumir a diretoria de uma grande empresa. Então, a mesma coisa de Doterra, a gente vai aprendendo passo a passo naquilo que é necessário quando essa questão surgir, né? Então, o começo de um consultor é a gente preocupar em cuidar do outro mesmo, em como levar, em como compartilhar, em como convidar pessoas para fazer a mesma coisa que a gente faz. Então, estejam abertos a aprender esse processo, né, a conhecer isso. E estamos aqui junto, né, Duda? Então, muito obrigada por todo o suporte que você sempre deu. Você sabe o carinho especial que eu tenho por você e pelo Rubinho, né? Eu acho que cada um, eu vejo todos em Doterra, meus uplines, contribuindo de uma forma super carinhosa comigo, e você foi a maior detentora do conhecimento de óleos e que me deu suporte em protocolos, em como cuidar com carinho desses clientes. Então, você é uma referência muito grande para todos nós. Muito obrigada. Gente, gracinha, gente. Eu não vou nem falar mais nada, que eu já estou emocionada, mas realmente esses momentos, assim, que faz toda a diferença, que a gente fala o porquê que a gente faz isso com tanto amor, porque a gente vai se conectando. Gabi tá lá em Uberlândia, estou morrendo de saudade, ainda bem que a gente vai encontrar semana que vem, porque a gente constrói amigos e a gente constrói uma grande família, e isso só impulsiona e fala assim, cara, a gente só está no começo, sabe? Tem coisas acontecendo, talvez a gente fique um pouco assim, assustado, mas isso que faz a gente ter essa constância, essa vontade, isso que move meu coração de falar, olha, a gente está no caminho, é cuidando um dos outros, a gente não precisa de ter o negócio vir em massa, sabe? Porque se eu puder conectar cada dia com eu vou dar uma atenção muito maior do que se eu fizer isso aqui, talvez a gente estivesse só com uma gravação e mandando vocês entrarem no sistema, a gente não estaria olhando um para os outros, talvez sentindo energia, vocês podendo perguntar aqui no chat, a gente podendo se conectar, né? E a gente está realmente num time que a prioridade aqui são pessoas, não são números. E que a gente vai alcançando resultados ao longo do tempo, mas com uma certeza no coração que a gente está fazendo o nosso melhor e que a gente está cuidando de pessoas, né? E não simplesmente usando e vendendo produtos, né? Então, acho que isso que é o mais importante, adorei. E é uma venda direta, é a venda 1 a 1, o cuidado 1 a 1, né? E na constância, isso te gera um resultado, né? Então, para saber que muitas pessoas já vêm mais, assim, já começam um negócio muitas vezes com outras habilidades de outros negócios. Eu não fui essa pessoa, né? Eu fui aprendendo ao longo do processo, e para saber que isso é para qualquer um, para quem já tem habilidade, para quem não tem, para todo mundo pode sim dar certo, depende muito mais. Uma vez eu escutei de um outro consultor de bem-estar. Falei assim, nossa, como que você cresceu tão rápido? Ele falou assim, eu acreditei nos olhos primeiro, no produto, na empresa e em mim primeiro que você.
Então, muita gente tem o tempo para acreditar no produto, o tempo para acreditar na oportunidade, o tempo para acreditar em si mesmo. Quem já acredita o mais rápido possível consegue passar isso com mais verdade, consegue sim crescer, né? Então, acho que essa que está a diferença. O tempo da gente acreditar na gente mesmo, ou que seja para falar, ou que seja para falar do negócio ou do produto, né? Então, eu vejo que é bem isso, né? O tempo mesmo da gente poder acreditar no produto, na oportunidade, na gente mesmo. Delícia, maravilhosa, ó, gratidão, beijo Obrigada. grande. Hoje, às 20 horas, a gente tem um bate-papo mais voltado para o negócio, então venham, a gente vai estar lá no YouTube do canal Diamond Pro. É um encontro de outros líderes que não está na nossa organização, porém, a gente vai falar sempre dentro da mesma linguagem da cultura, com o intuito de ajudar vocês que já se despertaram para o negócio, que querem realmente uma visão estratégica de crescimento. Então, 8 horas a gente vai estar no Diamond Pro. Então, hoje a gente não tem apresentação para convidados, mas eu vou subir a da Gabi e eu tenho certeza que se o convidado não pôde vir agora às 14, você manda essa apresentação para ele, que ele vai se encantar assim como eu também me encantei. E fiquei muito feliz de te escutar, viu, Gabes? Obrigada, viu, Duda? É um prazer estar aqui. Qualquer dúvida também, se alguém tiver, pode perguntar, tá? E a maratona continua, então provavelmente Gabi volta aí qualquer hora para falar com a gente. Então, Maior prazer. beijo, Beijo. beijo. Com Obrigada, Deus. Duda. Tchau, tchau. Tchau.